sou muito satisfeito, primeiramente com Deus, né? E depois com a minha professora, que ela reparte a memória dela com a gente. Genísio Lotero, um menino de uns 10 anos de idade, poderia estar concluindo o curso primário. No entanto, foi mais uma criança brasileira que não aprendeu a ler e escrever. A história de Genísio é a mesma de milhões de outras crianças que se tornaram jovens e adultos que lutam pelo direito à educação. Olha, é uma história oficial de pelo menos 50 anos. Se discute a questão do analfabetismo no Brasil desde os anos 20, dos anos 30, mas na verdade só a partir de 46, 47 que é oficializado uma primeira campanha nacional de alfabetização de adultos pelo Ministério da Educação. Esse é um momento de pós-guerra, um momento de redemocratização no país, depois da queda de Getúlio, é o momento da criação da Unesco. A Unesco influi na criação desses movimentos no mundo inteiro. Chama-se, a primeira campanha oficial chama Campanha Nacional de Alfabetização de Adolescentes e Adultos. Essa foi uma grande campanha, organizada, coordenada pelo Lourenço Filho. Ela vai de 47 até meados dos anos 50. Ela nasce primeiro porque o governo federal arrecada verbas no fundo do ensino primário e passa a encarar a alfabetização de adolescentes e adultos não atendidos na idade normal da escolarização, de 7 a 10 anos, passa a estender uma ação ação educativa. Não se propõe só uma restrição de alfabetização, não. O mote é a chamada educação de base. A educação de base, como é definida pela Unesco, ela é uma reposição de todo o conteúdo da escola primária, até mais sofisticado do que a nossa escola primária, que é sistematizada aí pela experiência dos países ricos, desenvolvidos, entende? Ela é proposta repito, para adolescentes, para crianças que não foram escolarizados em idade normal, considerada normal, de 7 a 10 anos. Então, ela tem alfabetização, como leitura, como escrita, como iniciação ao cálculo, ela tem higiene, moral e civismo, uma série de coisas. Claro que até um pouco de extensão agrícola, que está começando no período e tal. A grande crítica que se faz é que ela se restringiu à alfabetização. Ela até é acusada como fábrica de eleitores, por conta que no período de democratização se na verdade estava refazendo os partidos políticos e estava refazendo a base eleitoral. Tá? Essa crítica é um pouco injusta, pelo segundo motivo. Ela estende a escolarização para além das grandes cidades. Ela tem uma característica de uma penetração grande, não no meio rural como a gente entende hoje, naquele meio rural que hoje é meio urbano, Santa Cruz, etc. As cidades periféricas de Salvador, de Pernambuco e tal. E ela entra pelos municípios. Então, na verdade, é um esforço muito grande de expansão da educação para aqueles que não tiveram a escolarização. Claro que muitas crianças de menos de 10 anos aparecem nessas classes. Ela tem esse lado que mais ou menos impropriamente é chamado de ruralização. É muito mais um movimento da escola chegar até os municípios, o que é importante em 45. O índice de alfabetismo desse período era mais de 50%, da ordem de 60%, eu não sei essas coisas muito de cabeça não. Então, essa é a grande campanha. As grandes lições dessa campanha são, primeiro que ela é uma forma de você estender a escolaridade obrigatória como ensino supletivo. Quem cunha essa expressão de ensino supletivo é o Celso Bezegel, no primeiro livro dele, que é muito bom, chama Estado e Educação Popular, já esgotado, mas é importante como referência. E ele vai dizer que nesse momento é que o Estado vai se antecipar à demanda da população. Mais ou menos. Não se antecipa não. Há uma aspiração da população próximo do urbano para isso. A outra lição dessa campanha, embora se critique que ela tenha restringido esse grande elenco
de conteúdo educativo para alfabetização, a grande lição dela é que ela já mostra no final dos anos 50 que só a ação de alfabetização não resolve. Só a ação escolar não resolve. Ela tem que ter uma ação mais ampla junto ao que chamava naquele período as comunidades. O Juscelino convoca, em 58, um grande congresso de educação de adultos, aqui no Quitandinha e tal. É engraçado que esse congresso, na verdade, vai falar muito mais de ensino primário do que educação de adultos. O importante dele é que o grupo, todos esses congressos nacionais eram precedidos pelos congressos, chamavam regionais, mas estaduais. Todos os estados traziam relatórios dos congressos estaduais ou regionais e traziam teses para ser discutidas. É típico desse momento. Teses, os professores apresentavam. Em 58 aparece um relatório esplendoroso do Grupo de Pernambuco, relatado por Paulo Freire, dizendo que o problema não era o analfabetismo e que alfabetizar não era a solução. O problema era a miséria do Nordeste, ou se enfrentava a miséria do Nordeste, ou então a alfabetização era a mesma coisa que tentar enxugar o mar. Tá? Esse momento é um momento de virada, porque você tem, dentro da discussão de educação no Brasil, já a necessidade de a educação estar voltada para o desenvolvimento, aquele forte desenvolvimentismo do Juscelino, e está voltado muito para uma formação da consciência do povo brasileiro, particularmente a população mais pobre, de participar do esforço do desenvolvimento. Bom, o que acontece aí? Há uma certa parada, o Ministério da Educação questiona um pouco, o grupo mais ligado a Anísio Teixeira, Roberto Moreira, questiona um pouco essa linha da alfabetização em massa. É engraçado que não vem bem pela fala do Paulo Freire, não. Vem um pouco por análise das campanhas. Eles criam uma campanha menor em Leopoldina, chamada Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, que vai criar uma expressão muito curiosa que vale até hoje: secar as fontes do analfabetismo. Eles pegam um município importante, por ser um município de transição para cidade grande. Leopoldina, só por coincidência, é a terra do ministro, mas tem outros lugares, tem Santarém no Pará e tal. Pegam algumas cidades dessas, eles tentam reestruturar inteiramente o sistema de ensino elementar, tá? Hoje de ensino fundamental. Totalmente. De pegar, digamos, as crianças de efetivamente 7 a 10 anos e botar na escola regular. As crianças adolescentes de até 14 anos botar numa classe de emergência. Os adultos numa classe noturna. Para isso, eles vão fazer construção escolar, treinamento de professores, material didático, todo novo. Então, essa é a grande fase das propostas do Estado, através do Ministério da Educação, no momento da segunda campanha, também com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, a grande intervenção do Estado nesse período dos anos 50. Os meios de comunicação também foram utilizados na tentativa de realizar um trabalho de alfabetização e educação de jovens e adultos no meio rural. Em 1957, surge uma experiência denominada Sirena, Sistema Radioeducativo Nacional, no âmbito da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, CEAA, coordenada pelo Ministério da Educação, sob a orientação de Lourenço Filho. A proposta era a elaboração de uma radiocartilha. A âncora do Sirena era a Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. E foi isso que os homens e as mulheres fizeram. Milênios depois de ler o mundo é que os homens inventaram a linguagem, e milênios depois, ou séculos depois, é que inventaram a escrita. Duas coisas me impressionaram. Primeiro, que ele nunca começava uma fala, uma conversa, a não ser contando um caso. E ele, a partir do caso, ele ia alinhavando a teoria que sustentava aquele caso, ou que explicava aquele caso. Isso me impressionava, porque meus professores, normalmente, começavam
dando a teoria, e se fossem bons, terminavam dando um exemplo. O Paulo começava pelo exemplo e teorizava aquele caso que ele contava. E a segunda é que ele dizia que a educação é um ato político, o que era um escândalo na época, porque se achava que a educação era neutra, não podia falar em política. O Paulo foi uma revolução nesse processo educacional brasileiro. Numa visão extremamente conservadora, ele passa a valorizar a prática como fonte teórica e passa a encarar o ato de educar como um ato político. Isso é, dizia ele, ou você faz educação para manter ou faz educação para mudar. E em ambos os casos isso é político. Numa época em que os mais pobres estavam afastados da educação formal, pelo menos. Ele vai se preocupar com esse excluído, que na época era chamado de oprimido. E monta um sistema que valoriza essa educação e esse sujeito excluído. Então você encontra hoje grupos que trabalham com saúde, médicos, que utilizam a metodologia Paulo Freire no campo da medicina. Você encontra, se fazer um passeio pelo mundo, você encontra grupos de artistas japoneses que se inspiram em Paulo Freire. Você encontra um trabalho forte de sindicatos italianos. Então, é um pensamento de uma valorização da pessoa como um sujeito histórico, como alguém que faz cultura, que constrói o mundo, que é uma ideia extremamente atual, e nós estamos, vamos dizer, dos anos 60, praticamente a 50 anos depois. E o Paulo dizia muito, já bem mais para cá, que ele acreditava muito que essa pedagogia dele ainda era uma pedagogia do futuro. Aí que aparece Paulo Freire muito importante. Paulo Freire consegue, em primeiro lugar, praticamente sistematizar, eu não falo criar não, porque o método existia já nas escolas primárias, tem que sistematizar um método de alfabetização para adulto, em que ele parte da realidade do adulto. Como é que ele faz isso? Num primeiro lugar, com as famosas fichas de cultura. Ele sistematiza 10 situações de aprendizagem, como a gente fala tecnicamente, em que vai mostrar o homem como criador de cultura. A partir de um conceito antropológico de cultura. Até tudo que existe na natureza é cultura, mas o homem modifica isso, então ele faz cultura. Então você fazer sapato tem o mesmo valor do que você faz um livro e tal. Essas fichas são fenomenais. Carlos Brandão, que é um dos grandes autores que a gente tem aí, trabalhou conosco no MEB nesse período, e disse, olha, se o Paulo só tivesse inventado essas fichas de cultura, já teria inventado um ovo de Colombo, que na verdade elas são fabulosas. E ele começa o processo de alfabetização logo em seguida dessa discussão das fichas, que coloca o adulto, o jovem e o adulto, o adolescente também, em pé de querer ser alfabetizado, começa com as chamadas palavras geradoras. Pega palavras, faz um levantamento do universo vocabular, basicamente um levantamento das frases que a população fala, escolhe dentro disso 15, 16, acaba ficando 16 palavras, que são palavras fortes, do tipo tijolo, porque puxa toda a questão da moradia, da construção da casa, salário, bicicleta, se é um meio de transporte. Então, faz um conjunto de 16 palavras que geram um processo de um sistema de alfabetização. A partir da palavra você constrói, a partir da palavra geradora você constrói outras palavras, a partir da palavra você forma frases, num processo não escolar, num processo de um círculo de cultura, onde você não tem uma aula, tem uma discussão, onde você não tem um professor, tem um animador. Essa é a grande virtude do Paulo, conseguir criar esse método. Esse método se espalha para todos os movimentos. Esse período se espalha para todos os movimentos. Quer dizer, mesmo que não se use, por exemplo, na escola radiofônica,
esse processo dele, não deu tempo de se adaptar a isso para a escola radiofônica, para nada, ele é usado em todos os treinamentos. Eu vou usar um termo que eu não gosto, mas era usado, a grande massa de manobra dessas campanhas, desses movimentos, não eram campanhas, desses movimentos, era o grupo estudantil. Universitário na geração da experiência, na coordenação, e estudantes secundaristas na execução dessa experiência, junto com o universitário. O Brasil inteiro. Isso é um rastilho de pólvora, o Brasil inteiro faz isso. Isso vai gerar, o ministro da Educação era Paulo de Tarso convida Paulo Freire para fazer um plano nacional de alfabetização a partir desse sistema dele. Não sei se vocês sabem, esse sistema ficou famoso por conta de algumas reportagens de Antônio Cândido. Antônio Cândido era articulista do Jornal do Brasil, fazia reportagens nesse período do Arraes, ele tem livro escrito, Tempo de Arraes e tal, e foi Angicos. E fez uma reportagem de página inteira no Caderno B do Jornal do Brasil, dizendo que Angicos se alfabetiza em 48 horas. Isso aí pegou. Se era efetivamente 48 horas, não sabe. Algumas pessoas são alfabetizadas, 48 horas de aula, tá? Não 48 horas corrida, 48 horas de aula. Isso pegou. Foi um negócio assim que explodiu no Brasil inteiro. A militância estudantil era um negócio assim esplendoroso. Não precisava dizer fechar a escola para alfabetizar, não. Fazia escola e fazia alfabetização direto, com o jeito que podia. Tudo, cidade, coisa. Só o MEB entrava na zona rural. Esses outros movimentos entravam próximo do rural. O Angicos hoje é relativamente perto. Naquele tempo era 2 ou 3 horas de rural. Era longe, mas era um rural passagem para Natal, entende? O MEB não, o MEB vai muito longe, o MEB vai para os confins. O país passa por intensas transformações políticas e econômicas. A mudança da capital é um marco dessa época. Nas cidades, ganham força os movimentos voltados para a alfabetização de adultos. Nas zonas rurais, o Movimento de Educação de Base, MEB, uma parceria do Estado com a Igreja Católica, assume um compromisso com a educação e a cultura do homem do campo. O MEB se fortalece com a participação da JUC, Juventude Universitária Católica, e com a adesão dos sindicatos rurais. Uma pedagogia totalmente voltada para a realidade e a cultura do povo. Essas foram as raízes do MCP, Movimento de Cultura Popular, criado em 1958. Uma das experiências mais significativas dessa época foi De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, coordenado por Moacir de Góes, em Natal, no Rio Grande do Norte. A prioridade 1 é educação, é escola, é erradicação do analfabetismo. Já o Maranhão vai para a prefeitura, assume o prefeito, eu vou para a Secretaria de Educação, e aí se cria aquele momento de que você tem um encontro de uma educação acadêmica, que é perfilada pela Secretaria de Educação, e a proposta de educação do movimento popular. E esta combinação não é excludente, é entendida como uma soma de duas vertentes, e a campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler surge disso. Há um equilíbrio entre o espontaneísmo do movimento dos comitês nacionalistas, o espontaneísmo, equilibrado pela instituição, que é a Secretaria Municipal de Educação. Então, aqueles dois rios, aqueles dois afluentes, eles se encontram e caminham juntos para fazer a campanha de Pé no Chão. Você aí vai ver as fotos que eu passei dos acampamentos escolares. Como é que surgiu isso? De uma discussão no Movimento Nacionalista das Rocas, que me chamou, a eleição foi em outubro, em fevereiro eles me chamaram para prestar contas. Cadê a erradicação do analfabetismo? Aí eu disse, olha, as escolinhas estão aumentando em números, assim, mas a rede municipal, a prefeitura não tem dinheiro para fazer. Da discussão toda, surgiu lá 40 homens e mulheres na sala. Aí veio a proposta, se não tem escola de alvenaria, então faça a escola de palha de coqueiro. Votaram a proposta foi aprovada,
Eu levei a proposta para o prefeito aprovou a proposta, e aí nós temos que fazer o quê? Preparar os professores. Você vê, o espaço físico foi definido pelo movimento popular, o espaço físico da escola. Mas a escola não é só o seu espaço físico, ela também, dizia Anísio Teixeira, a escola são os seus professores. Natal tinha uma escola normal há 50 anos. Então era preciso fazer o quê? Preparar os recursos humanos. Daí foram formados os cursos de emergência e um centro de formação de professores, né? Então o material humano, o contingente humano, a mão de obra, foi preparada pela academia, pelo pensamento acadêmico. Agora, nos círculos de pais e professores, onde você encontra as duas vertentes, o pensamento acadêmico e o movimento popular, nesse círculo de pais e professores, eles se transformam num ambiente que extrapola da escola, porque a escola é um momento de convergências. Pelo menos teoricamente deve ser. A sociedade civil deve estar dentro da escola, assim como a responsabilidade do Estado também deve estar dentro da escola. Isso criam-se arenas diversificadas, não é? Você tem, por exemplo, vou voltar a situar pé no chão. Você tem um determinado momento que o artista popular Chico Santeiro, que produziu aquele Cristo que está ali, não é? Ele vai ensinar a sua arte aos meninos dos acampamentos escolares. O Bambelô Asa Branca, o Bambelô é aquele coco de roda, chamado também, integra o currículo do acampamento da Conceição, outro acampamento da campanha de Pé no Chão. Não é? Por quê? Porque a gente espera que a recreação, que era uma matéria, recreação não é somente o espaço desordenado de folga de aluno. Para nós, recreação é uma matéria como é português, como é matemática, como é história. Então, na recreação, são os autos populares e folclóricos que são mostrados aos alunos. Aquilo ali espera-se que seja uma porta de entrada do povo para a sua cultura popular. Por isso é que nós estivemos tão próximos desses cantos, danças e coreografias populares, não é? Que passam de geração a geração. O boi-calemba, os congos, o fandango, a chegança, o coco de roda, também chamado de bambelô, tudo isso estava incorporado. Por isso é que são as arenas diversificadas. Lutas políticas para trazer água e luz para o bairro. Preserva-se a cultura popular através de uma disciplina chamada recreação e ensina-se a ler, escrever e contar, dentro da campanha de erradicação do analfabetismo. E mais, superada essa fase de alfabetização, inicia-se a escola fundamental, que Pé no Chão teve classes de primeira a quarta série. E mais, com a campanha de Pé no Chão também se aprendeu uma profissão, iniciou os alunos no trabalho. Eram os cursos profissionalizantes ao nível apenas de iniciação, não era nível técnico, apenas de iniciação ao trabalho. Quando chamaram Pé no Chão de escola ecológica, você vai ver aquela foto, é porque o conjunto arquitetônico do acampamento, por exemplo, ele está integrado à paisagem, ele não agrilha a paisagem. E isso nos anos 60, olha, hoje os movimentos ecológicos, que são a grande plataforma de hoje, já se discutia nos anos 60 a escola ecológica. Não é? Quando se construiu o primeiro acampamento, que foi o acampamento das Rocas, os operários da prefeitura ficaram no impasse porque não sabiam fazer a virada da palha. O que é isso, a virada da palha? A virada da palha, lá em cima tem que ficar a palha virada para poder correr a água da chuva, porque senão a água da chuva não corre. Quem é que vai ensinar isso? Já o Maranhão vai, chama os seus amigos pescadores do canto do mangue, e os pescadores que habitavam esse tipo de casa, os pescadores ensinam aos operários da prefeitura uma tecnologia que eles não conheciam mais, uma tecnologia que estava superada, que só trabalhava com telha. Trabalhar com palha é preciso ser ensinado.
Olha aí o momento em que a cultura popular, a virada da palha, se associa a uma proposta de um Estado da segunda metade do século XX, que já não sabia mais trabalhar com isso. Mas isso é que vai dar característica à proposta de erradicação do analfabetismo no Natal. Intelectuais e estudantes, muitos oriundos da chamada classe média, pensavam as ações de cultura como um instrumento de formação de consciência política. Teatro, cinema, música, poesia. Uma arte engajada, comprometida com a transformação social. É a experiência do CPC, Centro de Cultura Popular da UNE. Nomes como Ferreira Goulart na poesia, Eduardo Coutinho e Cacá Diegues no cinema, e Guarnieri e Augusto Boal no teatro, projetam-se nesse contexto. Olha, o CPC foi um movimento que surgiu num momento de desenvolvimento muito grande da ideia de nacionalismo, que era tão vaga como nação. Nação somos todos nós, são os ricos e os pobres, explorados e exploradores, né? Então surgiu o que? O desenvolvimentismo. Antes, né, tinha surgido o teatro de arena, a bossa nova e tudo. E a bossa nova, o cinema novo, a arquitetura nova, Brasília, tudo isso. E o CPC surgiu nesse movimento de querer a gente achar a nossa identidade, né? Então o CPC foi uma junção entre uma parte do Teatro de Arena de São Paulo e um grupo de intelectuais daqui do Rio de Janeiro, como Ferreira Goulart e vários outros, que se resolveram juntar para fazer um centro que denunciasse as coisas que estavam sendo erradas, denunciasse o imperialismo, denunciasse a exploração dos trabalhadores e tudo mais, mas que ao mesmo tempo tivesse mais do que isso também, né? Que fosse então um difusor da chamada cultura, né? Quer dizer, da poesia, de tudo isso, né? Então o movimento foi se alastrando quando teve o apoio da União dos Estudantes da UNE, né, Nacional dos Estudantes. Então aí ela explodiu no Brasil inteiro. Eu não sei quantos, mas eu calculo que milhares de CPCs foram aparecendo por toda parte. Eu participei com uma certa frequência do começo do CPC aqui no Rio e também com maior frequência do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, como diretor do Seminário de Dramaturgia, porque a gente queria que todo mundo escrevesse peças sobre a realidade deles, né? Na verdade, quer dizer, quem originou tudo isso foi o movimento de cultura popular do Recife, que era um movimento enorme, né, de muita gente, mas que estava associado também ao começo do método do Paulo Freire. Quer dizer, a ideia do Paulo Freire estava dentro do movimento de cultura popular do Recife, né, do Pernambuco, né? E isso, quando uma coisa dá certo, quando uma coisa é boa, ela tende a explodir em outros lugares e jogar sementes em outros lugares. A origem foi lá, mas as características específicas do CPC daqui eram daqui mesmo, eram específicas daqui. 1964. Um duro golpe atinge os movimentos sociais. A intensa mobilização popular é estancada. A tomada do poder pelos militares leva a um desmonte dos projetos de organização de base. Faz mais de 25 anos. Tá? Eu comecei porque eu morava no município de Nova Iguaçu e umas 3 ou 4 senhoras eu dava aula para as crianças e elas foram me procurar pedindo ajuda porque elas precisavam de tirar documentos, tá? E não sabiam nem assinar o nome. E eu comecei com elas e dali eu me dirigi à comunidade, entrando no Mobral e daí não parei mais. A Cruzada ABC surge em 1965 como uma reação às ideias pedagógicas que tinham em Paulo Freire sua maior expressão. Esse movimento conservador, apoiado pelo governo americano, recebe o aval das Forças Armadas Brasileiras. Em 1968, com o Ato Institucional número 5, o regime de exceção recrudesce. E nesse cenário surge o Mobral. Bom, o Mobral
ele foi uma instituição muito marcada pelo momento político que a gente vivia, uma instituição vinculada à ditadura militar e que, obviamente, é uma instituição que, quando o Brasil retoma, né, a democracia, todos pedem o seu fim. Agora, eu acho interessante a gente poder resgatar, talvez seria muito bom uma pesquisa, né, em torno do Mobral, resgatar um pouco a produção, né, muitos materiais que ali foram desenvolvidos e que quando a gente jogou fora o Mobral, a gente jogou a água e a criança, né? Então, se a gente pudesse um pouco recuperar, né, porque exatamente como a gente agora viu na avaliação diagnóstica do Brasil alfabetizado, que o que acontece no campo muitas vezes foge, né, ao controle da instituição que está financiando, no Mobral também existiu isso, né? Então, a cada localidade que ele acontecia, as pessoas daquela localidade, os grupos que ali faziam, ressignificavam essas experiências, né? Isso a gente tem certeza que a gente tem encontrado hoje. Então, só depois de... terminou em 85, né? Só depois de 20 anos do fim do Mobral que a gente hoje pode ver algumas coisas interessantes que dali também foram produzidas. Então, eu acho que o modelo do Mobral como campanha, né, um movimento, aquela campanha, eu acho que não cabe mais, né, na conjuntura que a gente vive hoje. Esse tipo de modelo é um modelo que não cabe. Trabalhar com voluntariado também não cabe mais. Agora, eu acho que o que a gente pode resgatar do Mobral talvez seja a produção, né? Muito foi produzido ali na área de educação e saúde, programa de educação integral, vários materiais que a gente tenta recuperar um pouquinho e ver que seria importante. A ação do Mobral estende-se até março de 1985, quando se transformou em Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos, Fundação Educar. Nesta época, o discurso oficial apontava para uma retomada de projetos de transformação social. A falta de verbas, a descontinuidade dos programas, provocada por mudanças sucessivas de ministros, e, principalmente, a distância entre o discurso político e a prática, fizeram com que a Educar não realizasse a transformação anunciada. Em tempos de abertura política, a sociedade civil retoma o processo de organização dos movimentos sociais, exigindo políticas públicas voltadas para a educação. Em 1990, surge o Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania, PNAC. Em 1997, o Programa Alfabetização Solidária busca parceiros na iniciativa privada. Em 2003, o Programa Brasil Alfabetizado, ligado à SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidades, toma como referência as experiências em debates nos fóruns de educação de jovens e adultos, realizados em diversos pontos do país. Bom, os fóruns de educação de jovens e adultos, eles nasceram em 1996, nasceram de um movimento bastante rico e interessante para a educação de jovens e adultos, que era um momento de interlocução entre diferentes atores que já atuavam na educação de jovens e adultos há muitos anos. Então, universidades, ONGs, sindicatos, administrações públicas e estaduais, né? O Sistema S, o SESI, o SESC, que já vinham fazendo trabalhos no campo da educação de jovens e adultos, mas que não se comunicavam. Então, em 96, começa a haver um movimento muito interessante de interlocução entre esses diferentes atores e surge, então, o primeiro fórum, que foi o Fórum do Rio de Janeiro, em 1996. Depois tem uma série de outros que vão surgindo em outros estados, né? A gente sabe que essa área é uma área que foi durante muito tempo marginalizada, né? Por não ser reconhecida como um segmento específico. Nos últimos 10 anos, o que coincide um pouco também com esse movimento dos fóruns, a EJA passa, né? A EJA, como a gente chama de Educação de Jovens e Adultos, passa por um momento de efervescência, de muitos acontecimentos
no campo jurídico e normativo, as leis que passam a reconhecer a educação como um direito. No campo teórico também, muitos novos estudos começam a ter uma visão um pouco mais completa desse segmento, que é um segmento bastante específico. E os fóruns entram nesse espaço como um espaço de formação, um espaço de proposição, de avaliação e monitoramento também de políticas públicas. A Quinta Confiteia aconteceu em Hamburgo, em 1997, né? É a 5ª Conferência Internacional de Educação de Adultos, que é promovida pela Unesco. E em 96, então, o ano anterior à Confiteia, houve uma série de reuniões preparatórias aqui no Brasil, inclusive um encontro grande que aconteceu em Natal e que foi muito importante também, como espaço de interlocução desses diferentes atores que vieram a formar os fóruns, né? Então, a Quinta Confiteia é uma conferência internacional da qual o Brasil é um país signatário, né? Então, ela também tem uma força de lei no nível nacional, e a importância dela é que ela reconhece a educação de jovens e adultos dentro da complexidade do mundo atual, né? O que significa você pensar na formação de jovens e adultos que estão excluídos da escola no mundo com os problemas e as complexidades atuais, né? Internamente, eu acho que ela tem uma grande força no sentido de contribuir para pensar a educação de jovens e adultos fora daquelas práticas que vinham sendo feitas anteriormente, que eram práticas muito ligadas à militância, à filantropia, e pensar, de fato, na educação de jovens e adultos como um direito que é um direito garantido pela Constituição, desde 88, e reforçado pela LDB de 96, né? Como um segmento específico. Em 2005, a SECAD, em parceria com a Unesco, realiza um trabalho de avaliação diagnóstica do programa Brasil Alfabetizado e faz um mapeamento dessas experiências, com o objetivo de traçar ações que realmente deem conta da questão da alfabetização e da escolarização dos jovens e adultos, na perspectiva da continuidade. O Ministério, junto com a Unesco, né, pensaram essa avaliação diagnóstica, que foi feito, a pesquisa de campo foi feita no ano de 2004, no final do ano de 2004, e a análise no início do ano de 2005. Dois dados interessantes que a gente viu, que muda um pouco da época do Mobral para hoje. Mesmo no interior, né, não diria na zona rural, mas no interior, de um modo geral, as pessoas já passaram pela escola. Ou seja, daí a gente está vendo uma universalização, existiu sem dúvida nenhuma uma ampliação de vagas, né, uma universalização, entretanto a qualidade dessa universalização não foi suficiente para que levasse, né, essas pessoas a consolidar o seu processo de escolarização. Essas pessoas retornam às classes de alfabetização. Ou seja, uma universalização sem acompanhar uma qualidade dessa educação. A outra questão que a gente viu também é em relação à diminuição dos professores leigos. Quer dizer, agora um número maior de professores já com uma formação mínima, né? Antigamente, na época, por exemplo, do Mobral, era muito comum você encontrar professores sem ensino fundamental completo, né? Agora a gente já viu uma diminuição, né, dessas características, embora a gente ainda encontrou, né? Deveria se pensar que não era mais para se encontrar, né? Uma outra questão importante que a pesquisa viu também é em relação à questão do voluntariado, ou seja, essa descontinuidade, né? Alguma coisa que é muito voluntária acaba caindo numa descontinuidade muito grande. A falta de acompanhamento, a falta de supervisão, muitas localidades a dificuldade dessa supervisão, né? Então acaba empobrecendo muitas vezes esse processo. No atual momento político, algumas ideias de Paulo Freire são retomadas. O foco dos processos educativos incide sobre a diversidade dos sujeitos. São 60 milhões de jovens e adultos que têm no máximo 2 anos de escolaridade, né? Você tem 5 milhões de crianças
e jovens especialmente que estão no mundo do trabalho e deveriam estar na escola. Então, primeiramente, a formação desse professor, ele tem que entender que ele está trabalhando com um sujeito específico. Este sujeito, jovem adulto, tem rosto, tem origem social, tem cor, tem especificidade cultural, tem histórias diferenciadas. Então, um dos primeiros aspectos é entender este sujeito desde onde ele está. Nós não podemos ter uma fórmula geral, mas sim ir dando ao professor a capacidade, como dizia Paulo Freire, de ler a realidade onde ele está inserido e ajudar o aluno a ler a realidade onde está inserido. A escola é um ponto de contato, mas pensando bem, a comunidade, o professor, os alunos, os pais dos alunos, as pessoas competentes na direção desse trabalho têm que ter uma consciência de respeitar os trabalhos que acontecem naquelas comunidades. Bom, os sujeitos da EJA, hoje a gente diria que é uma diversidade muito grande. Para vocês terem uma ideia, se a gente for pensar a EJA até o ensino médio, né, a gente tem no Brasil aí uma demanda de quase 70 milhões de pessoas. Hoje, se a gente falar de sujeitos da EJA, a gente pode estar pensando nos trabalhadores, no grupo das mulheres, na população indígena, né, nos portadores de necessidades especiais, na população prisional, que, né, é muito importante também, tem uma atuação nesse campo, na educação no campo, a população do campo, a população ribeirinha, povos da floresta, ou seja, você tem uma diversidade imensa, né? A questão de gênero, de raça, etnia, ou seja, uma população imensa que faz parte hoje do que a gente chamaria dos sujeitos, né, da EJA. A gente tem que estar sempre em busca de melhoria para a nossa vida, porque lá fora, quando eu sair daqui, eu sei que vou depender do estudo, vou ter que estar preparado para o mercado e até mesmo para me comunicar melhor com as pessoas. Ele fica recluso e ele deixa de perceber informações que no dia a dia você tem. Você andando de ônibus, de metrô, você recebe informações que ajudam na sua comunicação, na sua leitura. E eles aqui não têm informação visual. Então eu tento trabalhar com eles a questão visual, a questão da leitura, o livro, para que eles possam não deixar de ter contato com a linguagem. São alunos jovens e adultos a partir de 15 anos, e aí não tem um limite, né, da 70 anos na sala de aula. Você tem uma característica muito forte da presença, né, de mulheres, que também é uma especificidade bastante importante e relevante para você pensar, né, o que trabalhar, né, nesse espaço, quais são as questões específicas que você tem nesse espaço. Então, o público jovem, feminino, mulheres. Eu tive vontade de estudar porque eu tenho uma filha e vi que ela estava precisando de ajuda e eu não estava em condições de ajudar porque eu não sabia. Aí eu voltei com a maior garra e também porque minha profissão exige que eu tenho que saber ler e escrever. Outro público forte são os negros, né? Na verdade, a gente tem uma população brasileira, o negro na população brasileira é praticamente 50%, né? E é essa população que ela acaba ficando à margem, excluída também de todo o processo. Então essa é uma especificidade muito forte que tem que ser trabalhada. Como trabalhar com uma pessoa de 70 anos que quer ser alfabetizada, que é negra e que está ali, mas está dizendo, eu não sei, eu não vou conseguir. Olha que desafio nos coloca, tá? E que muitas vezes o próprio educador e educadora profissional também diz, eu também não sei. Diz com ele mesmo, né? Como é que eu vou dar conta disso? Não tem saída. Pesquisando, fazendo centro de estudos, discutindo com seus parceiros. Não tem outro caminho para nós, educadores, descobrirmos caminhos e possibilidades se não for por essa dimensão. Agora, o que
nos chama atenção muito a questão da juvenilização na EJA, né, chamada, né, juventude na EJA. E essa juventude está sendo trazida muito pela questão da escola regular não estar absorvendo essa garotada, né? Ou seja, você tem uma dificuldade muito grande de entender a juventude, compreender quem são esses jovens, né? Não vê-los apenas como problema, né? Porque a juventude é vista, foi construído, né, um discurso que a juventude é vista como problema. Eu quero continuar meus estudos, terminar, fazer um curso. Eu tenho vontade de aprender tudo, entendeu? Não, eu vou continuar porque a gente hoje não pode pensar pequeno, né? A gente tem que pensar grande e se eu for ficar pensando pequenininho, não posso pensar, pô, vou ficar ali, vou morrer ali, não, porque a gente tem um objetivo de vida e esse objetivo é só crescer. Só que hoje, quando a gente pensa uma alfabetização voltada para as práticas sociais desse sujeito, onde a gente acredita que essa alfabetização só se consolida se ela for útil à vida desse sujeito. Qual é a dificuldade? A dificuldade é você conceber um material que não seja aprisionante, um material que não seja uma coisa fechada. E a gente precisa ter um material que reflita, que seja aquilo que esse sujeito precisa para ler, para usar na sua vida diária, quer dizer, que reflita as suas práticas sociais. Como é que você vai fazer um material, já que as práticas sociais são dinâmicas, são variadas, dependendo da região do Brasil, Então, acho que o grande desafio do material didático é a adequação dele à alfabetização que você está fazendo. Se você está pensando numa alfabetização também que não está presa a nada, mas que é um estudo da representação da linguagem para esse sujeito, quer dizer, cada um representa de um jeito, a gente começa a ter problema na formulação desse material. Toda vez que a gente tentou fazer um material, a gente fez um material muito fechado. Então, eu acho que a gente precisa ter como possibilidade coletâneas de textos da vida desse sujeito, coletânea de causos contados por eles, coletâneas de textos coletivos que eles façam durante a alfabetização, isso sirva para outras turmas. Eu só vejo material nessa perspectiva, quer dizer, quando a gente junta tudo aquilo que é significativo na vida desse aluno, como um material de leitura, tudo o que ele precisa ler, tudo que ele precisa, os textos que ele precisa se relacionar, interagir. Quando você consegue fazer algumas coletâneas desses textos, ou que não esteja arrumado como um livro, porque a gente, quando pensa em material, a gente pensa um livro encadernado, uma brochura, né? E na verdade não precisa ser assim, quer dizer, a gente precisa repensar esse material trazendo esses diversos textos da vida dessas pessoas. O primeiro desafio, então, é que nós temos que focalizar os sujeitos e a sua especificidade, etc. A segunda, evidentemente, que é uma questão de método também, de concepção e método. Então, eu estava dando inicialmente a concepção. Tem que entender esse aluno na sua história, na sua cultura e na sociedade e dar-lhe o rosto que ele tem, não inventar-lhe o rosto. Em cima disso, então, nós temos que ter o método que parta desta realidade. Pode partir até de um senso comum, do preconceito, do erro, mas tem que partir deste universo de alguém que tem conhecimento. Mudou muita coisa, porque quando eu entrei no Mobral, assim, nos processos de educação que eu já passei por vários grupos, era realmente a metodologia, nós seguimos a metodologia infantil, entendeu? Era aquela história do boi baba, isso não interessa ao adulto, havia muita evasão, porque isso ali não interessava, não estava na realidade dele. Então, depois de muitas capacitações, muitos encontros, muita troca de experiência, muita vivência mesmo na sala de aula, eu fui entender que eu precisava respeitar esse aluno, que ele não era uma criança, que ele tem vivência, que ele tem saber, que ele tem cultura e que o método de ensino para ele tem que ser diferenciado. E qual é o legado dessa história na concepção de uma educação de jovens e adultos comprometida com a real possibilidade de se continuar aprendendo por toda a vida? Eu acho que nós temos N propostas, falta talvez ao Brasil hoje uma articulação dessas propostas e um diálogo
para formar, digamos, um plano e uma proposta nacional que articule isso sem perder as especificidades. Eu espero aprender, não tudo, porque é muitas coisas na escola, mas eu quero aprender um pouco mais do que eu sei. Para ler eu não erro não, agora para escrever a gente põe alguma letra a mais, alguma a menos, mas isso daqui até o fim do ano está tudo recuperado, se Deus quiser. Eu fico bem satisfeito de saber um dia que eu conheci uma poesia do Manuel Bandeira. Eu nunca tinha... Porque sempre quem mora no interior não conhece nada, só cana, banana e chá. Uma das principais questões para mim, quer dizer, pensar a educação de jovens e adultos é você pensar nesse sujeito, né, nesse aluno. E por outro lado também o professor, né? Quem é esse professor que normalmente está atuando na educação de jovens e adultos? Como educadora, assim, a gente acaba ganhando experiência e aprendendo mais da vida, porque as pessoas às vezes mais velhas que eu. Aqui não é só a professora que está ensinando, nós alunos também que sabemos alguma coisa em que o colega não sabe, nós passamos. É um ensinando ao outro. Como dizer que nós que trabalhamos, eu acho que todo educador, professor, o militante, ele tem que ser o que a gente chama de fermento, né? Estar sempre no meio do povo para poder somar, fazer a coisa inchar, crescer. E se não for, não adianta. Eu acho que vai depender disso para que eles possam ir além da alfabetização. Quer dizer, não basta abrir vagas. Abrir vagas é um passo. O segundo passo é a qualidade dessa escola. Então aí, como essa escola não ser uma escola só para criança, como essa escola pensar também no jovem e no adulto que vai estar nela, através de material didático, através de uma metodologia que é para trabalhar com o jovem adulto, através da formação do educador. Não basta apenas ter um programa de alfabetização nos municípios, mas é importante que haja essa garantia de uma continuidade, que esse aluno precisa estudar. Você trouxe à tona os sonhos que ele tinha no passado. Então agora é preciso que se garanta assim, essa continuidade. As escolas estejam preparadas para isso. O que eu quero é isso, continuar, né? Não sei se continuar em primeira série, ou segunda, ou terceira, mas continuar. Até quanto der. Você tem que estar o tempo todo ligado aos anseios deles, ver, né, assim, o que realmente eles querem aprender naquele momento, porque eles têm muita vontade de aprender. Tem pressa, e ao mesmo tempo que tem pressa, eles têm medo. Então você tem que tentar trabalhar esse medo que eles têm, fazer eles superarem esse medo e realmente saberem que são capazes de aprender. Estavam com vergonha, né, às vezes, entrar numa repartição pública e resolver que tudo que tem que resolver sou eu mesmo, né? Entrar na prefeitura, resolver um papel, chegar até na escola mesmo, problema das crianças. Então eu falei, não, tem que ser agora. E quando bati na hora de arrumar um emprego, cadê o estudo? Aí agora eu estou chegando lá. Houve um grande avanço no campo das políticas públicas também para a educação de jovens e adultos. O atual governo criou uma secretaria, pela primeira vez, uma secretaria que cuida especificamente da educação de jovens e adultos. Nós temos avanços que nós não queremos perder nesse momento, né? Então, assim, pensando em termos de futuro, eu acho que seria garantir aqueles avanços que nós já conseguimos, né? Mas reconhecendo também que ainda há muito o que avançar. Eu voltei a estudar e os meus filhos falavam assim, poxa, minha mãe chega do trabalho e vai estudar. Por que a gente não vai estudar? Então, nisso, já estão se formando, entendeu? Então, eles se sentem assim que eu dou essa coragem para eles estarem estudando. E já tenho 2 formados e o outro está caminhando, não quer parar, porque a mãe não para. Eu sempre digo que a EJA é muito generosa, né? Talvez pela sua possibilidade de ser mais flexível, de olhar mais para essa diversidade, desses tempos, desses espaços, ela acaba sendo mais generosa no sentido de receber, né, com maior dignidade essa população tão diversa, né? Então a expectativa é que os meus filhos, meus netos, continuem essa luta, que não se superará a curtíssimo prazo. Há muita coisa a ser feita e eu espero que as gerações mais novas sejam capazes de enfrentar esse processo. Então eu gostaria muito que um dia o Brasil se tornasse um país, não precisa ser igual ao país, mas pudesse, permitisse ter uma experiência como você tem educação de adultos na Suécia, onde você tem uma parte imensa da população, principalmente a população operária e tal, que participam de grupos
Nos grupos, essas pessoas realizam aprendizagens em várias direções do interesse delas. Não vai repetir uma campanha. A gente está fazendo um começo de outra história. Essa é a minha expectativa. Que não deixem de mão novamente as pessoas que entraram num curso de alfabetização, saírem, né, sem uma alfabetização consolidada, sem, né, enfim, com muito pouco na mão. Mas, ao contrário, convoque para o que ele vem produzir. Quer dizer, para mim, me enriquece como ser humano, entendeu? Eu aprendo muito com meus alunos e eu creio que essa troca de experiência me faz crescer e também a minha sala de aula, porque não é só a leitura e a escrita, é a formação do cidadão, e eu cresço também como cidadã. Eu aprendo muito com meus alunos e que não é só a leitura e a escrita, é a formação do cidadão, e eu cresço também como cidadã.